Olá, amados, graça e paz, aqui o irmão Fábio Gomes. O Senhor agrada daqueles que perseveram, da onde a fé tem que ser participante do início ao fim, do qual Ele nos demonstra sendo o alfa, o ômega, aquele que, quando tudo se acabar aqui, que a palavra diz que Ele junta as águas como que numa capa, o céu se enrolará como uma cortina, assim como tudo se encerrará, como uma explosão, como num piscar de olhos. Assim também haverá júbilo para aqueles que a palavra diz que os olhos nunca viram e a mente nunca imaginou e nunca se desceu ao coração. Assim como a palavra diz que haverá choro e ranger de dentes para aqueles que seguem na incredulidade. Melhor para aqueles que perseveram, que creem, aonde sem fé é impossível agradar ao Altíssimo, e a fé vem pelo ouvir as boas novas, e as boas novas é a palavra de Deus, é Cristo, a sabedoria gerada no seio do Pai antes mesmo das primeiras obras, onde aquele que ainda nem fazendo a grande lumiar como a menor, ele disse: haja luz, e houve luz, e viu que a luz era boa, e havia, o Espírito pairava sobre as águas, e havia as trevas na face do abismo, e ele fez separação de luz e trevas, porque não há comunhão de trevas com luz, de Cristo com Belial, de incrédulos com crédulos, daqueles que creem com aqueles que zombam. E ele forma a luz, as trevas, o ferramenteiro, faz absolutamente tudo. Nada passa desapercebido dos seus atentos olhares. Aquele que nos sustém e nos fortalece. Aquele que nos mantém dia após dia na perseverança. Aquele que nos ensina que maior o que está em nós do que o que está no mundo e sendo expulso. Assim como ele sempre nos ensina que não há adversidade do qual o seu espírito pronto e experimentado nos venha a sustentar, que nos venha, não há nada que ele não nos deixe sem resposta. A palavra diz: por acaso estou com o braço encolhido? A terra é o escabelo dos seus pés, onde a palavra diz que quando ele passeia sobre a terra há tremores de terra, nada passa desapercebido, ele sopra o vento nos quatro cantos, enche as nuvens de águas, faz sinais do qual a palavra dizia que muitos iriam fazer por sinais ilusórios, que até mesmo os escolhidos, se não mantesse numa estatura mediana daquele que é a plenitude de um alimento sólido, seriam enganados. Mas o Senhor é aquele que faz sim os sinais poderosos sobre a face da terra, e os seus sinais são na verdade grandiosos, poderosos, porque só Ele é o onipotente, Ele é o onisciente, Ele é o onipresente. Por isso estamos sempre firmes, segundo aquele que nos sustém e nos fortalece dia após dia. Ele é aquele que nos diz: o que me resta é continuar a assombrar este povo com feitos
maravilhosos, grandiosos. Não vim trazer paz ao mundo, vim trazer espada. E assim ele está a proceder, mas para aqueles que nele depositam a confiança, a palavra diz: nenhum de vós se perderá. Persevera dia após dia, segundo aquele que nos sustém e nos fortalece, aquele que é fiel e verdadeiro, aquele do qual nós depositamos a confiança, e ele é aquele que nos mantém firmes e constantes, segundo a sua infinita bondade e misericórdia, que é o fato de não sermos consumidos e se renova a cada manhã. Por isso, ficais firmes, retende sempre a verdade em vós, e depois de haveres feito tudo, continuais sempre cingindo com a verdade. A verdade é um escudo e broquel para aqueles que nele depositam a confiança. Que a graça do nosso Senhor e Salvador, Cristo Jesus, esteja convosco, assim como Ele está no meio de nós.